estamos aqui na sede do Ministério Apologético, Espada Triunfante, e é com muito prazer que recebo hoje o Dr. Wagner, né, meu amigo, escritor de livros, pesquisador, e iremos fazer uma entrevista com ele sobre o seu mais recente livro, né, Manifesto contra o Sistema Religioso. Irei fazer algumas perguntas para ele saber do que se trata o livro, um livro que certamente irá ajudar muitos cristãos nos dias de hoje. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Wagner. Graça e paz você ter vindo aqui. E aí, está tudo bem contigo? Graças e paz, pastor Marcos. Amém. Meu amigo internauta. Graças a Deus, tudo bem. E feliz por mais um lançamento. Amém. Queria, começando, fazer uma pergunta para você. Por que foi escolhida essa capa? Essa capa aí do seu livro. Então, meu amigo pastor Marcos, você que está nos acompanhando, essa capa aqui, na imagem você pode observar uma pessoa que ela está aqui quebrando cadeias, né? Quebrando os seus grilhões. Isso aqui representa a informação que nós estamos aqui através desse livro levando ao leitor para quebrar as algemas da mente, que muitos estão com a sua mente presa e não conseguem ver, vamos dizer assim, através da Matrix, do que tem acontecido aí na religiosidade que tem se tornado a Igreja Evangélica Brasileira. Ah, entendi. Então, deu trabalho para escolher essa capa aí? Deu trabalho porque a capista, vamos dizer assim, a designer, ela tem que usar uma imagem que não tenha direitos autorais. E essa imagem, ao mesmo tempo, ela tem que combinar com a ideia do livro. Mas, graças a Deus, chegamos num denominador comum, eu, o outro autor do livro, junto com a Raniele, que fez essa capa maravilhosa aqui desse livro. Ok. Por que foi escolhido esse título? Um título diferente, né? É difícil ver esse título no meio evangélico, né? Repete para nós o título. Um título forte, Manifesto contra o Sistema Religioso. Manifesto contra o Sistema Religioso. Um tema que a gente não vê muito frequente, assim, né? Parece mais um livro de política, né? Quando se fala isso, né? Mas você colocou o religioso, que é o manifesto contra o erro, né? Exatamente. Por que foi escolhido, então, praticamente? Ficamos nesse tema e ficamos no protesto. Protesto contra o sistema religioso. Mas acabamos fazendo aqui uma ideia de manifesto, porque a nossa manifestação, minha e do pastor Márcio Sanches, acerca do que tem acontecido aí no sistema. Esse sistema, quando a gente fala sistema, a gente fala de um conjunto de ideias aí que está sendo concatenado nas igrejas e que tem virado um modus operandi, vamos colocar dessa forma, e que muitas vezes não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Então o nosso manifesto é contra o sistema religioso, que é um sistema que não é o sistema bíblico. Deixar bem claro aqui, não é um manifesto contra a verdadeira igreja, mas sim contra o sistema fraudulento que tem acontecido em algumas denominações evangélicas e algumas igrejas brasileiras. Ah, perfeito. E quem faz a apresentação do livro? Tivemos a grata satisfação de ter feito a apresentação através do pastor Hermes Barreto, pastor ali do setor de São Mateus, da Assembleia de Deus Ministério Belém. Ele também, pastor Marcos, é um dos palestrantes oficiais da Escola Bíblica de Obreiros, que tem anualmente no Belém. Então ele é um homem sério, né? A sua vida pregressa é de um cristão autêntico, e também é um dos professores ali, é um dos ícones ali que tem instruído os obreiros na nossa sede do Belenzinho, aqui na capital de São Paulo. Perfeito. Fale um pouco sobre o seu currículo, Dr. Wagner. Bom, dividi aqui em rápidas palavras meu currículo na parte ministerial e a parte acadêmica. A parte ministerial, eu fui instruído no lar cristão através da minha mãe, e frequento as Assembleias de Deus desde tenra idade, vamos colocar assim. E na igreja local exercemos ali cargo de liderança para adolescentes, liderança para jovens, professor de escola bíblica dominical, praticamente todas as faixas etárias, todas as salas,
juvenis, adolescentes, jovens, adultos. Orienta cada uma delas? Não, durante a minha trajetória eu tive a oportunidade de estar passando por todas as salas e atualmente eu exerço a parte da direção da escola, vamos colocar assim, a superintendência. Superintendência da escola, e também fui reconhecido aí pelo Ministério como diácono e estou na eminência aí da consagração de presbítero aí, pelo que consta já sou um dos indicados. Amém. Graças a Deus. E me diz uma coisa, você fez esse livro com outra pessoa, seu coautor, né? Fale um pouco sobre ele. Eu fiz com o pastor Márcio, e só para fazer um adendo aqui, essa é a minha parte ministerial e tem, só para acrescentar aí, a parte acadêmica. Certo. Eu sou formado num curso superior de Direito, com título de pós-graduado, e também tenho um curso livre de Teologia no grau de bacharel. Só que estou fazendo agora no momento a integralização, né, que seria a convalidação do meu diploma pela Faculdade Faitel, que fica ali no Belém. E, permitindo Deus, agora em 2018 estarei com o meu diploma também de bacharel em Teologia, então vou ter 2 bacharelados, de Direito e de Teologia. Graças a Deus. O pastor Márcio Sanches é um grande pregador itinerante do Evangelho, pregador com uma mensagem cristocêntrica. Eu conheci ele através de um outro título que ele tem, que é o Cristão Subversivo, que me chamou muita atenção ali a sinceridade de palavras, e ele tem pregado aí em praticamente todos os estados do Brasil desde 1995. Ele também é formado em teologia e conseguimos ali juntar as ideias para estar fazendo essa maravilhosa obra aí, que carece no mercado títulos dessa natureza. Como surgiu essa ideia? Você estava num projeto de ideias e casou com as ideias de projeto dele, ou ele já estava escrevendo sobre o assunto? Por que você escolheu justamente como seu coautor? Porque vocês conversaram bastante sobre as questões do que é proposto no livro? Bom, a verdade eu tenho outros títulos e eu tenho já um segmento, digamos assim. Então meu primeiro livro ele chama Novos Rumos do Cristianismo. A igreja precisa voltar às raízes saudáveis. Então ali eu falo sobre uma série de modismos que têm entrado dentro das igrejas. Depois tive um segundo título chamado Abandono da Fé, que na verdade o livro seria Apostasia, mas para facilitar colocamos como Abandono da Fé. Ele já me presenteou os 2 livros, maravilhosos. E tem ali a apresentação do Dr. Caramuru Afonso Francisco, que é professor dos professores da Escola Bíblica Dominical no Belém. E um terceiro livro que eu tive o prazer de escrever com o Luiz Flávio Curvelo de Jesus, que é Profetas, Profecias e Farsas. Que ali a gente tenta desmascarar os falsos profetas do tempo moderno. Então eu já seguia nessa linha. E eu já estava ali com um projeto, um rascunho, vamos dizer assim, sobre uma crítica à igreja brasileira. E o pastor Márcio Sanches, numa reunião que tivemos no meu escritório, apresentou um projeto que ele já tinha praticamente acabado sobre o falso evangelho. E ali surgiu a ideia de juntarmos esses dois títulos, digamos assim, porque um complementa o outro. Perfeito. Então, de certa forma, seria vocês estão trilhando um caminho até apologético, vamos dizer assim. Eu entendo que sim, porque ali em 1 Pedro 3,15 fala que devemos estar preparados para dar a resposta àqueles que nos questionaram acerca da esperança do Evangelho. Vamos colocar dessa forma. E esse livro ele tem a natureza de, digamos assim, de advertir, sobretudo, os novos cristãos. Então a forma com que nós usamos nos livros é uma forma didática para pessoas de qualquer nível. Mas não temos ali o escopo, o intuito de ser um livro de nível acadêmico, porque a academia ela tem uma outra preocupação. E a teologia que nós queremos trazer nesse livro é uma teologia prática, de comportamental.
Então, em si, qual seria a categoria do livro? Olha, vamos tratar um pouco sobre ética, comportamento, sobre a igreja e, de certa forma, sobre a liderança. Porque esses desvaneios que têm acontecido é por causa de uma liderança fraca, que tem se desviado do evangelho genuíno. Perfeito. Então, mas fale um pouco para nós sobre a questão, a primeira parte do seu livro. A primeira parte do livro ela foi escrita pelo pastor Márcio Sanches e ele fala acerca do evangelho meia boca. Ele usa esse termo que alguém pode até entender como depreciativo, mas esse meia boca no popular quer dizer que não é algo completo. Ele é algo incompleto. E ali ele apresenta, de acordo com as Sagradas Escrituras, exemplos de pessoas que trilharam o caminho de um falso evangelho. E fazemos esse paralelismo com os dias de hoje. Não só o falso evangelho da filosofia da prosperidade, que eu gosto de dizer filosofia, porque teologia não é... A teologia da prosperidade ela é bíblica. O que estão se pregando aí é uma filosofia. Não só isso, mas uma série de nuances aí, modismos que adentraram as igrejas evangélicas no Brasil e estamos, de certa forma, combatendo isso através dessa literatura. Perfeito. Então a primeira parte do seu livro seria mais a questão de modismos. Seria a questão da mensagem. Qual é a mensagem falsa que está sendo pregada? Certo. E a segunda parte? A segunda parte, escrita por mim, eu foco a questão da igreja no tocante à sua administração e no tocante também à sua responsabilidade e o foco. Qual é o foco que algumas igrejas, qual é a ênfase que algumas igrejas hoje estão dando que não estão de acordo com a palavra de Deus? Perfeito. Fale um pouco sobre a segunda parte do seu livro, Dr. Wagner. Pois bem, a segunda parte do livro a gente aborda a igreja como instituição e a igreja do ponto de vista da sua administração e dos seus objetivos. E fazemos uma crítica ao sistema religioso que tem ocorrido dentro das igrejas institucionalizadas. E ali nós tentamos mostrar o desvio de conduta que tem ocorrido por parte de alguma das igrejas. Dentro disso, eu faço até um adendo aqui no livro, que em determinados momentos da história da igreja, a igreja ela passou por mudanças. Então você observa ali que a igreja genuína, ela nasce ali nos Atos dos Emissários, ou Atos dos Apóstolos. E em determinado momento da igreja, até coloco no livro, a igreja ela se tornou uma filosofia na Grécia. Em Roma, a igreja ela se tornou uma igreja politizada. Já na Europa, mais de uns séculos para cá, ela se tornou uma igreja que quer racionalizar a palavra. E dentro disso, até querendo desacreditar da palavra. E, mais recente ainda, nós vemos aqui na América que a igreja ela se tornou um business, negócio, querendo se auferir lucro, e isso tem tido projeção no Brasil, na igreja brasileira. Então, a ideia dessa crítica construtiva é mostrar o que é a igreja, para que serve a igreja, quais são as funções da igreja verdadeira, de acordo com as Sagradas Escrituras. É um livro muito relevante para os nossos dias, né? Onde existe tantas filosofias estranhas, modismos. Um livro... O que me chamou a atenção na conversa contigo foi que você falou que é um livro feito para leigos. Ou seja, qualquer pessoa ela vai conseguir entender. Mesmo um acadêmico ou leigo, ele vai conseguir entender facilmente o livro, né? Vocês fizeram de uma estrutura pelo qual cada pessoa pode entender facilmente o livro, não é isso? A ideia foi essa, fazer como se fosse um sermão escrito, com uma linguagem erga omnes, que venha a servir para todos os irmãos do corpo de Cristo. Porque hoje, por causa da vaidade, todo bacharelado em teologia, ou todo bacharelado, ele quer escrever livros para querer
dizer e mostrar que ele está num nível de excelência. Então ele fica muito preocupado com a academia, com o grau que ele ostenta. E não é a ideia. A ideia é alertar a Igreja de Cristo ali através dessas pessoas que estão ligadas ao corpo e que correm o risco dos lobos, né? Como diz a palavra de Deus aí, vestido de ovelhas. Então é uma ideia que tem um caráter totalmente apologético de estar capacitando os irmãos de uma forma preventiva. Perfeito. Quantas páginas tem o seu livro? É um opúsculo, vamos dizer assim. Então a ideia do livro qual é? Não é um livro exaustivo, mas digamos exemplificativo. Então ele tem menos de 80 páginas de leitura rápida, porém com um conteúdo espetacular para quem lê, tenho certeza que vai ser edificado e abençoado. Amém. E esse é seu, meu amigo Pastor Marcos. Obrigado. Estarei lendo, certamente. Fico muito feliz. Já é o terceiro livro que ele me proporciona, né? Eu estou tentando terminar o meu primeiro. Se Deus quiser, a gente termina, né? Ele já está indo para o terceiro livro, né? Na verdade, 2 escritos sozinho e 2 escritos em coautoria. São 4, né? 4 livros. 4 livros. Bem, Manifesto contra o Sistema Religioso, né? Dr. Wagner Pedro e o pastor Márcio Sanches. Certamente vai ser um livro que vai edificar muito o corpo de Cristo. Que você possa adquirir esse livro, nós vamos deixar os contatos, como você entrar em contato com os autores, e assim adquirir essa obra que certamente vai ser uma grande bênção para a Igreja do Senhor Jesus. Quais são as palavras finais aí, Dr. Wagner? Bom, espero que nos próximos anos a Igreja ela retome o trilho que conduz à salvação, que conduz ao verdadeiro Evangelho, e você que nos acompanha, que você divulgue esse trabalho e que você se especialize nesse tipo de conteúdo, porque hoje se pensa muito em se vender literaturas e não em destruir o leitor. E que Cristo Jesus possa abençoar a vida do pastor Marcos, sua família, sua digníssima esposa e filhos. Você, querido irmão e querida irmã que nos acompanha pela internet, sucesso em Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.